O livro que eu quero recomendar para vocês hoje é um livro que me faz perguntar como que ele não teve uma tiragem nova, como que ele não é mais comentado e mais disseminado, independente do meio, se é meio literário, meio de ficção, qualquer que seja, porque é um livro maravilhoso, que é a única edição que a gente tem no Brasil, até onde eu sei, é uma edição antiga da Marco Zero, que você consegue achar pela internet, em sebo, por preços irrisórios, R$ 10, R$ 15, e o que ele vai te oferecer é muito mais do que esse preço justifica. Esse livro incrível, que é o Dicionário Casar, escrito pelo sérvio Milorad Pavic na década de 80, é um livro que eu fiquei apaixonado durante a leitura, após a leitura. Meses depois eu ainda me pego pensando a respeito dele, não só da história, mas da própria estrutura em que o livro foi feito e o quão bem executada foi a ideia do autor aqui ao compor essa obra de arte que é o Dicionário Casar. Então, como o próprio nome do livro diz, ele é escrito na forma de um dicionário, onde a trama ela é contada através de verbetes que vão compor o conteúdo de, na verdade, 3 dicionários diferentes que são incluídos dentro desse livro aqui. É um livro que a trama é bem difícil de explicar, sem confundir muito, ou talvez sem tentar afugentar o potencial leitor, mas acompanha porque esse livro vale a pena e não é um livro de difícil leitura, é um livro maravilhoso. Então, qual que é a história? Basicamente, ele vai falar pra gente sobre a polêmica Khazar, que é um povo que de fato existiu, e o livro ele vai tentar explicar, contextualizar pra gente qual foi a religião escolhida por esse povo. O líder dos Khazares, ele tem esse sonho com um anjo, e daí ele chama 3 representantes das religiões abraâmicas para tentar convencer ele de qual religião deveria ser aquela que seu povo vai seguir. Então vai o representante do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, e o livro é dividido em 3 dicionários, cada um escrito do ponto de vista de uma dessas 3 religiões. Então a gente tem o dicionário vermelho do cristianismo, o verde do islamismo e o amarelo do judaísmo. E como ele é escrito em forma de dicionário, algumas entradas vão constar nos 3 dicionários, contando pontos de vistas diferentes para aquele mesmo verbete. Tem personagens que aparecem nos 3 dicionários e tem entradas que são únicas de cada um desses dicionários, né, que vai pintar o ponto de vista daqueles que participaram da polêmica Khazar. E é importante contextualizar onde que eles estão inseridos aqui geograficamente, né, que é a região da Turquia, em Istambul. Na verdade, quase toda a ação acontece meio que em volta dessa cidade, e que em todas essas épocas foi um local onde várias culturas elas se chocavam e conviviam. E a graça estilística do livro, a narrativa, o jeito que ela é contada, essa metanarrativa, é um livro que tenta simular essa relíquia escrita no final do século XVII, contando eventos que aconteceram no século X. Então a gente vai ter esses 3 planos de narrativa que acontecem no século X, século XVII e no século XX. E as histórias que são contadas pra gente, elas ficam meio entre aquilo que realmente aconteceu e o mitológico. É um livro cheio de obscurantismo, até mesmo na estética dele. Entre os textos vão ter umas figuras meio cabalísticas, vão ter esses ideogramas que são impossíveis de você conseguir decifrar. Tem essas representações extremamente chucras de afrescos e pinturas. E isso vai fazer com que enriqueça ainda mais essa estética de relíquia, de artefato que o livro tenta trazer para o leitor. Mesmo a introdução já é um negócio obscurantista que você começa a ler e dá a impressão que você está lendo uma obra proibida, uma obra esquecida pelo tempo, que não deveria estar nas mãos de um leitor comum. Dando a impressão que você está lendo esse livro proibido que devia estar trancado há séculos debaixo de alguma câmara do Vaticano ou coisa do tipo, esquecido dentro de uma ruína, de algum mosteiro. O que importa é que é uma leitura que constantemente vai fazer você se questionar se o que está sendo escrito de fato é verdade ou não. E tem uma camada a mais ainda para tornar o livro ainda mais obscuro e interessante no meu ponto de vista, porque os dicionários eles são escritos por um monge que está escrevendo de memória. Então, mesmo esses fragmentos que a gente tem não são reconstruções perfeitas dos 3 dicionários originais.
mas sim através das memórias desse monge que o próprio livro diz pra gente que tem esse costume de fazer anotações nos livros que ele escreve, colocar um pouco da opinião dele, das observações dele nesses manuscritos que ele vai reescrevendo de memória. Então a credibilidade do livro ele sempre está em jogo, mas essa é a graça dele. Sem contar que os verbetes vocês vão ver que são coisas extremamente folclóricas e mitológicas. Os personagens que aparecem aqui são bardos, demônios, anjos, tem clones, tem um secto de pessoas que tem a capacidade de entrar dentro do sonho de outras pessoas. O negócio vai ficando doido e dá a impressão que quando você começa a entender o fio narrativo, ele vai lá e coloca uma nova camada de complexidade, um novo ponto de vista que faz você mudar as conclusões que você estava tendo até então. É um livro maravilhoso, essa escrita dele, que é um negócio extremamente, não barroco, mas praticamente bizantino e labiríntico, dá a impressão que de fato esse é um livro que você encontraria em algum conto do Borges. Mesmo os personagens que fazem parte desse livro, eles não entendem sempre o que está acontecendo. Mesmo eles são pegos dentro desse mistério. E você vai se perguntar aqui várias vezes qual que é a trama principal, qual que é a história principal que o livro está querendo te contar. É a polêmica casar? É alguma coisa mais do que isso? Quando você chega no último apêndice do livro, você entra... Eu não vou dar spoiler aqui, porque de fato é um spoiler, mas você entra em uma outra forma narrativa que é impressionantemente incrível e te pega de surpresa totalmente. Você sai dessa escrita bizantina, antiga e labiríntica para cair numa trama, num drama moderno que é absolutamente fantástico e que tem ligação com tudo aquilo que aconteceu antes. Como se o dicionário ele tivesse aqui criando esse pano de fundo para justificar o último apêndice. Ou talvez o último apêndice te ajude a elucidar algumas coisas que aconteceram durante o dicionário. É um livro bem cabalístico, onde o número 3 ele aparece várias vezes, são 3 dicionários, cada época tem praticamente 3 personagens principais, entre aspas. E o livro ele é dividido, além de ser os 3 dicionários, eu vou dizer que ele é dividido em 3 segmentos. Primeiro a introdução, o segundo os dicionários em si, em conjunto, e por último os apêndices. Então a parte dos dicionários eu digo que você consegue ler da forma que você quiser, desde que você acabe lendo todos os verbetes antes de ir para os apêndices. E se essa complexidade já não é o suficiente, o autor ele ainda adiciona mais uma camada de complexidade, porque o livro ele existe em 2 versões. Existe a edição masculina e a edição feminina. Mas não se assuste, você não precisa ler as 2 versões, a diferença entre essas 2 versões ela é mínima, só acontece no último apêndice, e são poucas linhas desse último apêndice que não vão mudar o seu entendimento ou desentendimento da história. Tá? Então pode escolher qualquer uma das 2 versões, e se você ficar curioso, você lê as linhas que foram modificadas na internet para ver se você consegue pegar tudo. Mas já vou adiantar novamente, não é grande assim a diferença. É só para adicionar ainda mais um grau de obscurantismo nessa obra. E é uma metanarrativa que é prato cheíssimo se você gosta de Borges, se você gosta de Ítalo Calvino, se você por acaso já leu As Cidades Invisíveis e Se um Viajante Uma Noite de Inverno, você vai gostar desse aqui. Se você leu Amarelinha, do Júlio Cortázar, inclusive alguns desses artifícios narrativos que ele usa, lembram um pouco do Jogo da Amarelinha, do Júlio Cortázar. É um livro que ele vai abordar vários temas, se você for ver bem, ele não é só sobre a escolha de uma religião para esse povo que foi engolido pela história. O Milorad Pavic ele não está só se aproveitando dessa lacuna que tem na história sobre como que foi feita a escolha da religião desse povo que de fato existiu, mas ele também aqui está fazendo esse ensaio sobre reconstruções históricas, sobre a confiabilidade que a gente tem em textos antigos, o que de fato foi escrito pelo autor e o que foi reproduzido por outras pessoas ao ficar copiando e recopiando esses livros e contando e recontando essas histórias. E nos faz questionar até mesmo registros de histórias modernas, porque na parte do século XX ainda tem fragmentos, tem coisas que ficam faltando ali para conseguir dizer pra gente exatamente o que acontece nesse último ensejo de ação que o livro nos dá.
É uma leitura mágica que eu recomendo para qualquer pessoa, independente se você gosta ou não de literatura, se você gosta ou não de obra pós-modernista, porque o Milorad Pavic ele consegue fazer com que a complexidade aqui não seja através de um texto obtuso, impossível de você conseguir penetrar e entender, mas sim através de uma história que é contada em diversos níveis diferentes, que consegue ser lido de infinitas formas. Se você não lê ele na ordem, você lê numa ordem aleatória que você escolher, essa é a forma que você entendeu a história. Então ele consegue fazer com que a experiência do leitor seja única e seja infinitamente relível e reinterpretável, o que é uma coisa que eu considero absolutamente mágica, porque não é só malabarismo, fogos de artifício que a gente tem aqui, mas sim um livro que é extremamente bem escrito, curioso e engajante do começo ao fim. E a nota que eu dou para esse livro, que é cheio de sonhos, fumaça e incenso, é um alaúde tocado com 11 dedos.